O nosso assunto neste vídeo será sobre segurança, falando especialmente de Israel. Por quê? Porque todos aqueles que querem viajar para Israel, a primeira pergunta que nos fazem é se é seguro viajar para Israel. Então, por isto, estou gravando esse vídeo para falar um pouquinho sobre a segurança em Israel. Eu já estive em Israel ao longo desses 24 anos por cerca de 130 vezes. Em nenhuma delas, eu ou qualquer pessoa que estavam em meus grupos passou ou viu qualquer tipo de problemas. Por quê? Israel recebe quase 5 milhões de turistas ao ano. Está em torno de 4 milhões e 600. Se não fosse a pandemia, já estaria passado de 5 milhões. E o Brasil envia sozinho para Israel, em termos de turistas, 85 mil por ano. Nas Américas, somos o terceiro país que mais envia turistas a Israel. Perdemos apenas para os Estados Unidos, com quase 1 milhão por ano, e o Canadá, com 95 mil. É um número expressivo de brasileiros. É mais seguro andar em Israel do que andar no Brasil. Eu sempre digo em minhas palestras pelo Brasil, os dias que você estará em Israel serão dias mais seguros do que se você estivesse no Brasil. Porque no Brasil não é preciso dizer, como está a violência no Brasil, em qualquer lugar do Brasil. É uma violência difusa que atinge a todos em todos os lugares. Essa mesma violência difusa de assalto em semáforo, assalto à mão armada e etc., aqui no Brasil, não existe em Israel. Você pode andar em Jerusalém, em Tel Aviv, em Haifa, em Aco, em Eilat, em qualquer horário da noite, sair de um restaurante meia-noite e andar a pé para o hotel, pegar um táxi. Você não será molestado em momento algum. Há uma segurança urbana em Israel. Neste aspecto, parece incrível, mas se você viver um ano em Israel, você estará um ano mais seguro do que esse mesmo um ano vivendo aqui no Brasil. Os lugares de visitas bíblicas e históricas em Israel são totalmente seguros. Mesmo quando você vai a Belém e a Jericó e a parte árabe de Jerusalém, os palestinos tratam muito bem você. Belém te recebe com tapetes, com abraços e sorrisos, porque precisam de turistas. Ao longo destes anos, desde 1948, 47, nunca um grupo de turistas sofreu qualquer problemas em Israel. Os turistas não são focos de problemas. Por quê? Porque mexer com turista em Israel, no caso os radicais, conta contra a causa deles. Então turistas têm passe livre para visitar Israel num contexto histórico, geográfico e bíblico. Claro que tem alguns lugares que turistas não entram porque não há autorização para entrar em alguns lugares, como Samaria, como a faixa de Gaza, que a faixa de Gaza fica lá no Mediterrâneo, fronteira com o Egito, distante dos pontos de visitas. Não tem um terrorista em cada esquina em Israel te aguardando. Não existe isso em Israel. Os lugares que você andarão por Israel são lugares totalmente seguros. E, aliás, não estará só você fazendo. Não estará só o meu grupo, um ônibus com 30 ou 40 pessoas fazendo. Por exemplo, ao chegar no estacionamento de ônibus de Cafarnaum, lá na Galileia, você vai notar que naquele imenso estacionamento tem mais de 30 ônibus, 40 ônibus, cada um deles com 30 a 50 pessoas. Você chega lá, não tem lugar de colocar um ônibus, de tantos turistas. Em Jerusalém, você vai olhar de cima do Monte das Oliveiras, passando pelo Vale de Josafá
e o muro da cidade, você vê ali uma quantidade enorme de ônibus, nunca menos do que 100 ônibus, desde o muro até a parte de cima, próxima ao portão dos lixos. É só ônibus de turistas, né? E Massada, e Qumrã, e Jericó. E você nunca vê falar que esses ônibus em Israel tiveram algum tipo de problemas. Nem os turistas. Eu que ando em Israel por 24 anos, posso dizer com certeza e segurança, não tem qualquer tipo de problema para turistas em Israel. Já no Egito, eu posso dizer a mesma coisa. Os egípcios adoram, amam o povo brasileiro. O brasileiro é muito bem recebido no Egito, também nunca tivemos qualquer tipo de problemas no Egito. Claro que tem algumas coisas para ser observadas, né? Não andar sozinho, porque o assédio de vendedores é muito grande. Mas esse problema de sequestro, roubar sua bolsa, roubar sua carteira, bater carteira e não sei o quê, não existe isso. Nós podemos andar no Egito sempre acompanhado de um nativo, ou a pé, ou num veículo, que você não vai ter nenhum problema. Aquele assédio, que às vezes é chato, é insistente, não é um assédio violento, é um assédio de vender. São os vendedores que são ali perto das pirâmides, da Esfinge, do Museu do Cairo, da Cidadela de Saladino, ali na Rane Halili. É fenomenal, é a cultura do país. Mas violência, de te roubarem, não, isso não existe no Egito. Então é uma viagem tranquila que nós fazemos pelo Egito também. Aliás, eu não tenho grupos só no Cairo, indo para o Monte Sinai. Eu tenho grupos que fazem o Egito de norte a sul, de Alexandria a Abu Simbel, fazendo aquele famoso cruzeiro pelo Rio Nilo no sul do Egito e sem nenhum tipo de problemas. O egípcio é muito hospitaleiro. Se você conversar muito com ele, ele for gostar de você, ele convida você para ir à casa dele, conhecer a família dele. Como já aconteceu com grupos, com pessoas de meus grupos. Não havia tempo das pessoas fazerem isso, mas foram convidados, assim, e com muito gosto, convite com muito gosto para conhecer a família, a esposa, os filhos. O egípcio é um povo que eu costumo dizer assim, como sul-americano, como brasileiros, de sangue quente, amigo, que gosta de um bom papo, falar de futebol, falar de política, né? Então é um povo muito bacana e um país que quem não conhece o Egito ainda, quer seja pela sua história, pela sua cultura, pelos seus monumentos, pela história faraônica, eu acho que deve conhecer. Portanto, se houver perigo em algum desses países, mesmo que seja na Europa, nós que organizamos e somos responsáveis, seremos os primeiros a comunicar às pessoas e mudar a data da viagem. Se eu perceber que nós teremos problemas, o grupo não embarca. Mas a bem da verdade, em 24 anos nós nunca fizemos isso. Aliás, a não ser uma vez, mas há muitos anos atrás que trocamos a data por uma semana. Foi na primeira intifada que teve em Israel, nós trocamos apenas uma semana a chegada em Israel e quando chegamos lá já não tinha tantos problemas e andamos de norte a sul de Israel e não vimos nada. Então, andar em Israel é totalmente seguro. Não deixe de viajar para Israel por questões de pessoas que falam, às vezes, aquilo que vê na imprensa e não sabem interpretar corretamente. Israel é um país totalmente seguro para turismo. Aguardo você para viajar para a Terra Santa com a Casa de Israel, a única empresa brasileira especializada somente em Terra Santa no Brasil, porque quem se especializa faz melhor.